A reserva de emergência é o primeiro passo que o investidor deve dar para começar a sua jornada no mundo dos investimentos. Basicamente, a gente está falando de sair de um cenário onde a gente tem insegurança financeira e sair para um cenário de segurança financeira. Mas por que segurança? Porque basicamente você vai ter ali um pé de meia, né, como os mais experientes costumam falar, para se acontecer alguma emergência, você ter ali uma previsibilidade com a sua renda, com os seus gastos e até mesmo para um gasto atípico. Nesse vídeo eu vou te ensinar como construir a sua reserva de emergência de uma forma muito simples. Eu vou te ensinar como calcular, vou dar um exemplo para você também entender como que você pode se adequar em diferentes tipos de cenários. E no final ainda vou te dar uma dica bônus, então fica até o final que vai valer a pena. Meu nome é Leon, sou especialista em investimentos e bora para mais um vídeo. Antes de falar de como fazer propriamente, eu acho que vale a pena a gente entender por que uma reserva é tão importante. Basicamente a reserva vai cobrir você em cenários de instabilidade, em problemas financeiros que podem acontecer na sua vida. Que não aconteça com você, mas um cenário de demissão, um cenário onde você tenha que fazer alguma operação médica, qualquer coisa pode ser uma emergência. Desde uma coisa menor, como por exemplo, ter que trocar um chuveiro do nada, até mesmo uma coisa mais séria, como ter que pagar por uma operação médica, pagar por um medicamento. E tudo isso aí vai estar na conta também. Só que tem um ponto muito importante na hora da gente falar de reserva de emergência, que é o endividamento. Talvez esse seja um dos principais motivos para você ter a sua reserva de emergência feita, ainda mais se você é uma pessoa que ganha um pouco menos. A reserva de emergência te permite que você tenha um cenário onde mesmo diante de uma emergência, você não precisa se endividar, você não precisa estourar o limite do seu cartão de crédito, você não precisa fazer uma dívida que você não consegue pagar, não precisa pegar um empréstimo pessoal no banco. Tudo isso a reserva de emergência vai te proporcionar uma estabilidade para lidar com esse tipo de situação. E essa questão de endividamento é tão séria que assim, gente, não sei se você sabe, mas que nem vocês estão vendo no gráfico na tela, mais de 81 milhões de pessoas estão endividados aqui no Brasil. E o que acontece? A gente está falando de mais de 35% da população endividada. E por que isso? Principalmente por conta desses pequenos empréstimos pessoais, pequenos créditos que sim, tem a galera que usa isso de uma forma errada, então usa isso para pagar combo, usa isso para fazer algum tipo de entretenimento que não poderia fazer naquele momento, mas quer adiantar esse prazer na vida, mas tem muita gente também que se endivida porque tem que pagar alguma conta, desde uma conta de luz até uma conta hospitalar, enfim. Tem de todos os tipos. Só que tem um fato muito interessante também, que nem vocês estão vendo na tela agora, que é o valor médio dessas dívidas. Quando a gente olha esse valor médio de cada dívida, a gente está falando de 1.590 aproximadamente. Então percebe que, diferente do que a galera gosta de pintar e colocar os bancos como muito malvados, que fazem dívidas de 50, 90 mil, uma coisa que era muito pequena e virou uma bola de neve, isso até acontece, só que isso é muito raro. Para chegar nesse patamar, é muito raro. Então a gente está falando de uma dívida média aí de R$ 1.600, vamos até jogar um pouco para cima. Isso aí são coisas pequenas. É desde um lazer que você não deveria ter, até uma conta de luz, uma conta de água que você não conseguiu pagar, foi protelando e isso foi virando uma dívida. Então até mesmo para você não se endividar, você tem que ter uma reserva de emergência. Ok, Leon, eu já entendi a importância da reserva de emergência, mas agora eu quero entender como que eu calculo essa reserva. É muito simples, gente. Primeiro, vocês têm que ter uma previsibilidade dos seus gastos totais. E sim, gastos totais. Eu não uso só os gastos fixos, porque isso é um pouco irreal. Se acontece uma emergência, você, enfim, perde um emprego, ou até mesmo tem uma super emergência que tem que gastar uma boa parte, no outro tempo que você vai estar se recuperando dessa situação, você vai ficar sem fazer nada? Não, se fosse os gastos fixos, seriam só isso. Então você teria ali alimentação, aluguel, luz, água, as contas básicas. Mas até mesmo o lazer tem que colocar na conta, porque você vai continuar tendo lazer e isso é quase que inevitável. Ninguém vai ter essa ideia de, perdi meu emprego, vou ficar sem fazer nada até eu achar outro. Não, você vai continuar fazendo e até mesmo o ato de conseguir outro emprego vai envolver alguns custos. Mas beleza, pegou seus gastos fixos, agora a gente tem que multiplicar esses gastos fixos de 4 a 8 vezes. Por que eu coloco esse range de 4 a 8? Porque isso aí já é o suficiente. E aí você tem que entender qual que é a sua situação. Então, por exemplo, Leon, eu sou concursado, tenho uma previsibilidade de renda muito grande. Ok, talvez 4 vezes dos seus gastos totais já seja o suficiente. Mas, Leon, eu sou autônomo, então, às vezes até mais do que 8, às vezes 12 vezes pode ser interessante. Vou falar disso um pouco mais na frente também. Então, quem vai definir isso é a sua situação. Se a sua situação for uma situação mais previsível, se você às vezes mora com seus pais, por exemplo, que nem é o meu caso, você pode se dar o luxo de ter uma reserva um pouco menor. Mas se você precisar de ter uma independência maior, você tem que deixar a sua reserva cada vez maior também para os imprevistos que podem acontecer. E para exemplificar, eu trouxe um exemplo aqui na mesa, a gente vai usar o Juninho como exemplo. O Juninho é um rapaz aí que tem uma renda de 5 mil líquido, mais ou menos, tá? E ele tem os gastos que giram em torno de 3.500. Aí são os gastos totais dele e ele tem 1.500 de investimento.
beleza? A gente vai ignorar a renda e ignorar os investimentos. A gente vai focar só nos custos totais. Então, se você quiser ser um pouco mais conservador nesse caso do Juninho, se o Juninho chegar para mim e falar assim, ó, Leon, mas eu tô com um pouco de medo porque eu trabalho com vendas, minha renda é um pouco variável, eu quero ter mais segurança. Ok, então a gente vai falar aí de 8 vezes, por exemplo, que daria mais ou menos R$28 mil guardados como reserva de emergência. Mas se ele quisesse um pouco mais otimista, ele fala, não, Leon, isso aí é meu salário do concurso, eu moro com meus pais também, não tem muito por que eu ter tanto tempo de reserva assim. Então a gente pode ser um pouco mais otimista e falar de 4 vezes os gastos. Então a gente está falando de R$14 mil. Com um range entre 28 mil e 14 mil reais, ele já consegue ter uma previsibilidade para possíveis cenários de caos que podem acontecer na vida dele. Ele vai ter ali uma tranquilidade para poder arcar com os custos se necessário. Beleza, Leon, entendi como calcula minha reserva de emergência e nessa altura do campeonato você também já sabe quantos são seus gastos totais e já separou aí quanto que você vai precisar ter de reserva. Mas agora eu quero entender, aonde que eu invisto a minha reserva de emergência? Boa, vamos lá. A gente vai ter 2 regras para investir a reserva de emergência e 3 tipos de investimentos. Os tipos de investimentos basicamente são qualquer investimento que tenha segurança e liquidez. Rentabilidade não deve ser uma coisa que você tem que levar em conta, tá? Então você tem que levar em consideração só a segurança e a liquidez. Alguns exemplos: Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, caixinha, porquinho e qualquer coisa do tipo, por exemplo, que renda 100% do CDI. Só que tem um detalhe. Eu, na minha visão, creio que, por mais que você tenha a sua reserva de emergência guardada e investida, é muito interessante que você tenha um saldo em conta também. Então, o que eu faria se eu fosse nesse caso do Juninho aí? Eu teria minha reserva de emergência, considerando um prazo aí de otimista de R$14 mil, eu teria os R$14 mil investidos e faria uma reserva a mais em saldo em conta de R$3.500. Então, no total, eu teria a minha reserva investida e teria um pouco de saldo em conta também, um mês a mais. Por quê? Pode acontecer, em algum sentido, você não conseguir resgatar esse dinheiro e precisar de pagar alguma coisa, que você esteja, enfim, na madrugada, que você esteja no final de semana e você precise pagar. Então é interessante você ter esse dinheiro em conta também. Só que tem um detalhe, alguns bancos hoje já trabalham com CDBs ou fundos de liquidez imediata, que é diferente de liquidez diária. Vou dar um exemplo aqui. O CDB do Banco Inter, hoje em dia, ele é de liquidez imediata. Então você pode estar num domingo de madrugada que ele vai permitir que você resgate o valor. Nesse caso, vale a pena você só conferir se é realmente isso, se você vai conseguir resgatar se realmente tiver uma emergência, uma situação mais necessária, e você vê se você realmente consegue resgatar. Podendo resgatar, tudo certo, você pode seguir desse modelo também. Mas fora isso, pode deixar um pouco em saldo em conta também, que isso é muito importante. Ah, Leon, mas eu sou empresário, eu sou autônomo, não preciso disso não. Já ouvi falar que rico não tem reserva de emergência. Muito pelo contrário, rico tem sim reserva de emergência e ainda para você que é autônomo, que é empresário, é mais importante. Por quê? Você não tem mais responsabilidade só com a sua vida financeira. Se a sua empresa precisar de uma injeção de capital, por exemplo, se você precisar socorrer a sua empresa, usar um dinheiro ali para comprar estoque, por exemplo, é interessante que você tenha uma reserva ainda maior, tanto na empresa como na pessoa física. Então, vale a pena você ter mais dinheiro em conta. Se você é empresário, aí pode colocar pelo menos uns 12 meses aí dos seus gastos, quem sabe até embutir um pouco de gasto das empresas aí, falando de uma empresa que pode ter esse tipo de emergência. Tem alguns modelos de negócio que quase nunca vão ter esse tipo de imprevisibilidade, mas é sempre bom entender que como você é empresário, pode ser que você realmente precise usar o seu dinheiro para injetar capital na empresa. Isso é muito comum. Então, se você é empresário, não cai nesse papinho que você não tem que ter reserva. Tem sim. Pode ter sua reserva bem separadinha também, segmentada, abaixa a bola e entenda que mesmo sendo empresário, ganhando muito dinheiro, você tem que ter uma reserva também. Ok, Leon, reserva pronta, agora é hora de investir. Exatamente. Com a reserva pronta, com um cenário onde você passou de insegurança financeira, ou seja, se acontecer qualquer coisa amanhã você não tem onde cair morto, agora você está numa dinâmica que você tem um dinheiro ali investido, guardado para emergências. Então, nesse cenário você pode sim começar a investir, procurar conhecimento para entender aonde que você deveria diversificar seu portfólio e principalmente prender por prazos maiores. E se você quiser que eu invista o seu dinheiro, é só você preencher o link que está aqui na descrição, é o primeiro link, que eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para fazer uma conversa, fazer uma análise da sua carteira e entender se faz sentido a gente seguir nesse trabalho também. A gente cuida aqui do patrimônio de mais de 350 famílias, é mais de 230 milhões de reais, somando todas as famílias, e eu pessoalmente cuido de mais de 45 milhões de reais. Então assim, estou à disposição para te atender também, estou à disposição para cuidar do seu patrimônio como se fosse meu. E pessoal, como eu falei, eu ia dar uma dica aqui no final, que é basicamente um link na descrição aqui para você baixar uma planilha de controle de gastos que eu fiz. É uma planilha menos complexa para situações mais simples,
mas tem como você lançar a maioria dos seus gastos ali. E tem um detalhe, você vai ver que na planilha tem uma parte na direita que você consegue calcular a sua reserva de emergência. Então você lança a sua reserva total ali, os seus gastos totais também, e você vai ter a resposta já de quanto você tem que ter de reserva de emergência. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like. Um abraço.